Considerando tudo o que já dissemos sobre a luz, com a qual a imagem visualizada deve ser carregada, que a luz é o poder e a força vital, amor e bênçãos simultaneamente, é bem provável que uma pessoa que pode nem conhecer a técnica, mas que faça uma visualização de tal forma a infundir com força a imagem criada com uma das modalidades da luz, venha a ser bem-sucedido em sua tentativa. Recontamos a seguir uma história real, incluída no volume 3 do livro A Filosofia Mágica. Certa vez, um rapaz, cujo passatempo era alpinismo, deixava sua mãe terrivelmente preocupada toda vez que saía para escalar uma montanha. A mãe, por sua vez, não demonstrava claramente sua preocupação ao filho, para não deixá-lo com remorsos, em virtude do seu gosto extravagante. Até que uma noite, a mãe teve um sonho horrível, onde ele se via desesperado, tentando se equilibrar numa beirada estreita, de onde ele poderia cair a qualquer instante. Ao acordar do pesadelo, a mãe não conseguia mais livrar-se da imagem do sonho, que a perseguia todo o tempo, deixando-a cada vez mais certa de que o sonho tinha sido um aviso do que iria acontecer com seu filho. O sonho estava tão presente em sua mente que a pobre mulher chegou num ponto onde já não resistiu e, ao invés de rebelar-se contra a imagem assustadora, decidiu aceitá-la como desígnio divino e, de certa forma, preparou-se para a tragédia que sentia iria lhe acontecer. Começou imaginando as cenas preliminares do acidente, até chegar no momento crucial. Nesse instante, sentiu-se invadida por uma forte vontade de mudar a cena e viu quando o filho, ao invés de despencar no precipício em direção à morte, conseguiu recuperar o equilíbrio e chegar até o outro lado do despenhadeiro são e salvo. E assim, toda vez que as cenas do pesadelo voltavam para assustá-la, ela esforçava-se para mudá-la, da maneira como conseguira fazer antes, de tal modo que tudo acabava bem, dominando assim o seu medo. Tempos depois, ao voltar de um fim de semana prolongado, seu filho lhe disse que por pouco não tinha caído de um penhasco, tendo se equilibrado na beira do abismo por um verdadeiro milagre. Contou-lhe os detalhes do incidente, que se encaixavam exatamente no pesadelo que a mãe tivera meses antes, até o ponto em que o rapaz, descrevendo os momentos críticos de sua aventura, disse-lhe ter sentido uma lufada de vento que o empurrou para cima exatamente na hora em que ele precisava, para poder se reequilibrar e dominar a situação novamente. Toda circunstância terrena tem a sua correspondência astral, que por vezes conseguimos captar com antecedência. A mãe em questão, embora inconscientemente, conseguiu primeiro alterar a imagem astral ao criar, por meio da visualização, a sua própria versão do acontecido, e depois, pela força de seu amor pelo filho, ou seja, por um facho de luz enviado da Mãe Celestial contida na psique, essa mãe concedeu estabilidade e realidade material à sua visualização. Todos esses relatos e exemplos servem para chamar sua atenção com relação à essência do nosso tema. Em seus exercícios com essa técnica, pedimos não esquecer de visualizar claramente o objetivo proposto, circundá-lo com um anel igualmente visualizado, carregá-lo com a luz do seu eu superior. Tudo isso acompanhado de uma postura equilibrada, relaxamento correto e respiração rítmica, conforme já ensinamos anteriormente. Uma observação: mesmo que você esteja fazendo de 2 a 3 sessões diárias de visualização criativa, recomendamos utilizar a técnica do carregamento apenas uma vez ao dia, insistindo, porém, com essa prática até que o seu objetivo seja atingido. Lembre-se de manter o trabalho de base, e sempre que um objetivo for alcançado, não se esqueça de agradecer o seu eu superior. Chamamos de método mestre o conjunto de técnicas, desde o trabalho de base até a técnica de carregamento,
aplicadas num processo de visualização criativa. Esse método pode ser facilmente adaptado para diversos objetivos. É possível que você deseje utilizá-lo, por exemplo, na cura de uma pessoa distante. A cura à distância quase sempre serve para enviar uma carga extra de energia, de força vital para a pessoa em questão, justamente com uma confirmação do bem-estar daquela pessoa. Tudo isso colabora para os poderes naturais de autorrenovação para que a pessoa consiga superar as deficiências e os obstáculos produzidos pela doença, pela fraqueza, choque ou mesmo sugestão negativa. Ter condições de auxiliar nesse processo de autorrenovação, visando o bem-estar de outra pessoa, é sempre uma ação nobre. A cura à distância pode ser realizada de várias maneiras. Por vezes, algumas pessoas que não têm condições para visualizar ou que não possuem os conhecimentos necessários para esta prática, podem simplesmente estabelecer sua respiração rítmica, deixarem-se preencher pela luz de seu eu superior, qualquer que seja o nome atribuído a ele pela pessoa, para então enviá-la por meio de seus dedos e mãos, na direção topográfica do indivíduo a ser curado. Esta é uma técnica extremamente eficiente. Entretanto, para resultados duradouros, precisos e potentes, o seu procedimento deveria ser realizado da seguinte maneira. Após o estabelecimento da respiração rítmica, formular uma imagem da pessoa a quem se deseja beneficiar, visualizando-a em estado perfeito de saúde, sorridente e feliz, para em seguida colocá-la dentro de um círculo, depois carregá-la com a luz do seu eu superior, mantendo-a suspensa e carregada com todas as bênçãos, toda a força e todo o amor da luz, para finalmente enviá-la através de impulsos internos na direção da pessoa doente, mantendo-se a postura e a respiração rítmica até que a imagem tenha desaparecido. A estrutura básica desta técnica deveria permanecer inalterada. Contudo, você pode variar sua visualização conforme as necessidades. Se por acaso você estiver usando uma foto da pessoa como objeto de auxílio para a visualização, lembre-se, mantenha os olhos fechados no momento exato da visualização, pois você deverá carregar a imagem visualizada e não a foto. Se você estiver fazendo a visualização em nome de alguém que tem um problema físico localizado, como por exemplo uma dor de ouvido ou quem sabe uma perna quebrada, você pode visualizar apenas a parte do corpo da pessoa que precisa de ajuda. Lembre-se, porém, de visualizar esta parte do corpo como se estivesse completamente sã, e em seguida mude a imagem para a pessoa inteira, bem e feliz, antes de concluir. No caso de alguém com a perna quebrada, por exemplo, você pode visualizá-la andando ou correndo. Já para alguém com dificuldades auditivas, imagine-a contente ouvindo música, cantando e feliz, e assim por diante. No caso da pessoa estar junto de você durante o processo de visualização, a técnica que acabamos de lhe ensinar é extremamente eficiente para a cura de órgãos internos. Evidentemente, a menos que você seja clarividente, é fundamental que você tenha noções básicas de anatomia. Independente do objetivo da sua ação, seja ela dirigida a você ou a outra pessoa, e embora a atividade do seu eu superior seja por si só perfeita, é preciso que você, não apenas nesta atividade como em qualquer outra de sua vida, atue como uma entidade inteira e completa. Portanto, quaisquer que sejam os métodos empregados para estabelecer um acordo entre o seu eu superior e a ação realizada pelo seu eu superior, estes serão sempre válidos. Existem várias maneiras de se fazer o que acabamos de lhe dizer. Nessa categoria, precisamos ressaltar os métodos tradicionais de vida disciplinada, que ao longo do tempo têm se provado extremamente benéficos para aquelas pessoas decididas a programarem suas vidas para o desenvolvimento espiritual. Esses sistemas
variam de pessoa a pessoa e, portanto, não nos sentimos à vontade para apontar este ou aquele como melhor ou pior. De qualquer modo, uma dieta balanceada, de preferência vegetariana, além de exercícios físicos diários, além de exercícios mentais diários, acompanhados de frequentes contatos com a natureza, assim como um desejo genuíno por parte do indivíduo de se cuidar para não diminuir sua resistência física, nem seu tônus energético mental e espiritual, deveriam compor, em nossa opinião, a base para essa escolha. A longo prazo, uma vida metódica e equilibrada fará com que o indivíduo se sinta extremamente bem, saudável e disposto, até mesmo para aqueles que iniciaram a dieta com um pouco de resistência. Para aquelas pessoas que, no entanto, não desejam um comprometimento desse nível, por entenderem que o desenvolvimento espiritual faz parte da vida diária, talvez existam atalhos para alinhar os níveis inconscientes com um projeto de visualização criativa. Esses atalhos são válidos também para aquelas pessoas que já atingiram alguns estágios superiores de seu desenvolvimento sensorial e psíquico. O método mestre, que é a técnica de carregamento, consolidada pela correta utilização do trabalho de base, conforme já foi explicado anteriormente, contém todos os requisitos para garantir a realização e a eficiência da visualização criativa para todos aqueles que perseverarem em sua prática. As sugestões que damos a seguir, das maneiras de combinar a técnica de carregamento com as outras práticas, são alternativas para auxiliá-lo a criar situações onde os níveis inconscientes, conscientes ofereçam respostas com mais facilidade. O que descreveremos então requerem um método mestre completo. Ou seja, você precisa fazer o trabalho de base como preparação para a técnica de carregamento. Se por acaso você já tiver um procedimento favorito que esteja usando para criar determinadas condições físicas, como, por exemplo, o trabalho com a esfera planetária ou queima de velas, que para você sejam eficientes no estabelecimento de um elo real com os níveis mais profundos da sua psique, achamos que isto é algo que de uma forma especial você poderá usar juntamente com o método mestre para visualização criativa. Note bem que com esse recurso adicional você não estará tentando orientar o seu eu superior ou mesmo tentando suplementar sua força. Tais procedimentos operam por meio de ideias e emoções associadas diretamente aos níveis inferiores e mais profundos de sua psique. Você estará utilizando uma linguagem que aqueles níveis já conhecem e entendem. Por outro lado, se você estiver acostumado a queimar velas, você poderá fazê-lo durante as sessões de técnica de carregamento destinadas ao resultado que você deseja alcançar, prosperidade, amor e assim por diante. Além das velas, e sempre que você tiver o hábito, pode-se queimar incenso zodiacal para os objetivos desejados. Por exemplo, Mercúrio para as viagens, Marte para a justiça, Júpiter para a fartura e etc. Caso você esteja familiarizado com técnicas divinatórias e sempre que estiver experimentando a técnica de carregamento, descrevemos uma ação extremamente interessante para você executar, até mesmo sem a construção do trabalho de base, para esta operação especificamente. Às vezes, uma ação rápida também é útil e desejável. Esse procedimento é tão potente, entretanto, você precisará estar muito seguro antes de utilizá-lo, uma vez que os detalhes daquilo que você deseja utilizar serão acionados para produzir apenas o efeito que você deseja. O motivo deste alerta deve-se ao fato de que determinados padrões divinatórios, especialmente no I Ching, da geomancia e principalmente do tarô, são extremamente potentes para produzir, não apenas em sua psique, como também no mundo astral em geral, aquelas condições que eles representam. Você irá, então,
chamar a luz do seu eu superior para ativar e confirmar uma imagem extremamente potente. O motivo desses padrões divinatórios provocarem um efeito reverso, por exemplo, e não poderem apenas mostrar uma condição existente, mas de produzir uma condição onde ele não existia, é na verdade muito simples se você tiver em mente o relacionamento entre o mundo astral e os instintos e emoções. Um gesto físico ou uma atitude podem representar uma emoção, mas também podem produzi-la. Vejamos o seguinte: 2 atores representando personagens desconhecidos para você surgem no palco. Um está insultando o outro. Será que o segundo irá aceitar esses insultos? Esse ator sacode os ombros, bate os pés e estufa o peito. Esse gestual indica que ele não aceitará a afronta. Agora perguntamos: você já passou por uma situação de humilhação, onde você se viu obrigado a não reagir e depois arrependeu-se de não ter xingado de volta e reagido à altura? Em caso afirmativo, tente fazer o que lhe diremos agora da próxima vez, no caso de uma situação semelhante vir a se repetir em sua vida. Caso ocorra, você provavelmente terá condições de reconhecer a sua reação natural a um desafio. Endireite-se, endurecendo os joelhos até que as juntas estejam bem rígidas. Respire fundo e estufe o peito completamente. Ponha os ombros para trás, trazendo os cotovelos para junto do corpo, como se você fosse flexionar os músculos e a parte superior dos braços. Sinta os tendões esticados e ative a circulação. Agora, você está se sentindo dócil? Passivo? Da mesma maneira, o mundo do símbolo, que pode representar uma condição, pode também, no caso de um símbolo verdadeiro, produzir a mesma condição, que geralmente será passageira, mas não se a luz do seu eu superior for ativada, por isso o aviso. Tomemos um exemplo do uso efetivo de um símbolo do I Ching, o livro das mutações. Não apenas os 64 hexagramas do I Ching representam as contínuas flutuações da força vital, conforme a antiga sabedoria chinesa do Tao, como também, quando usado para fins divinatórios, o hexagrama puxado apresentará uma resposta a uma questão específica feita por uma determinada pessoa num determinado momento. O hexagrama, como um todo, apresentará certos aspectos da questão à luz da filosofia taoísta, que, de um modo geral, são aspectos relegados pelo interessado. Embora o simbolismo do hexagrama enfatize a relevância daquele aspecto, e de um modo geral, uma ou mais linhas do hexagrama indicarão uma mensagem específica. Curiosamente, são essas linhas de mensagem que denotam a mudança e, portanto, produzem o próximo hexagrama que se relaciona ao tema. Assim, é sempre desejável tentar interpretar o próximo hexagrama para compor o todo da questão. Suponhamos, agora, que uma jovem esteja seriamente doente e que um homem familiarizado com o I Ching se propõe a utilizá-lo no processo de visualização criativa para tentar ajudá-la. Folheando o livro das mutações, ele encontra muitas frases que propiciam um bom desfecho para a situação da jovem, mas que, por outro lado, independente da interpretação ser literal ou tradicional, poderiam se aplicar a outros tipos de situação. Finalmente, o rapaz escolhe o hexagrama 34 ou Taguang, o poder grande e o símbolo de grande vigor. Sua imagem representa a energia do trovão movimentando-se harmoniosamente com a energia presente no céu da primavera. A ação é, portanto, muito auspiciosa. Considerando as linhas individuais desse hexagrama, ele descobre uma, a quarta, que tem um significado específico para o seu propósito. A resolução certa produz a boa sorte. Desaparece a causa do remorso. Cai a barreira, sem nenhuma outra oposição. A força aplicada foi igual à da alavanca de um enorme caminhão. Ao ler essa frase, o rapaz sente que a luz do seu eu superior irá, com certeza,
produzir por sua força invisível a libertação da jovem doente. Antes de proceder com tudo, ele olha o hexagrama para saber o que acontecerá quando mudar essa determinada linha, uma vez que mudará tão logo seja realizada. Esta é, na realidade, a mudança do hexagrama 34 para o hexagrama 11, Tai, harmonia, que mostra os poderes conjuntos do céu e da terra sendo utilizados, o espiritual dentro do material, propiciando crescimento e prosperidade. O nosso amigo não irá visualizar o hexagrama seguinte, mas é sempre bom saber que ele representa o resultado natural para a ação que ele está realizando naquele momento. Com essa experiência do I Ching, e em virtude de sua sintonia com as forças vitais, o rapaz pode realizar sua visualização criativa com toda a segurança. Então, por alguns minutos, o nosso amigo contempla o hexagrama 34, refletindo especialmente sobre a linha 4, sobre sua força espiritual e sobre a ação que se produzirá a partir do hexagrama, como se estivesse utilizando uma alavanca oculta. Em seguida, ele fecha os olhos e visualiza o hexagrama sobre a cabeça da jovem doente, contida num círculo branco. O hexagrama possui sua linha de movimento, marcada do modo tradicional. A jovem está feliz e saudável. O rapaz deixa-se penetrar pela luz do seu eu superior, para em seguida visualizar essa mesma luz difundindo-se por todo o quadro imaginado dentro do círculo, que deve conter a moça e o hexagrama, ao mesmo tempo em que desaparece a luz do seu corpo. A moça e o hexagrama estão agora irradiando a luz que enche o círculo. O rapaz segura essa imagem visualizada pelo tempo de algumas respirações rítmicas completas para só então enviá-la em direção da jovem, permanecendo imóvel até que a imagem tenha desaparecido completamente. Novamente, supondo que uma pessoa escolha um hexagrama simplesmente para o seu próprio benefício, então, apenas esse hexagrama, com sua linha de mutação registrada, deverá ser visualizado, circundado e carregado, para depois ser contemplado e aos poucos desaparecer. Com relação às figuras geomânticas, muito pouco além do que já dissemos anteriormente, pode ser acrescido, pois o método varia de pessoa para pessoa. O tarô, entretanto, é muito mais complexo. Com certeza, existem circunstâncias dentro das quais qualquer um que seja completamente proficiente na compreensão e na interpretação do tarô, especialmente se esse conhecimento estiver fundamentado em sólidos princípios astrológicos, poderá ter certeza de que a influência determinada por uma única carta, seja dos arcanos maiores ou dos menores, será exatamente o que se precisa para a obtenção de um resultado desejado, seja em nome de quem o faz, seja em nome de outra pessoa. Em tais circunstâncias, apenas uma única carta será necessária para que se reflita sobre o seu significado, para em seguida visualizá-la, se for em nome próprio, ou, caso seja em nome de outro, visualizá-la acima da cabeça da pessoa em questão. O preenchimento do círculo e o carregamento com a luz do eu superior deverão ser realizados da maneira como ensinamos com o hexagrama do I Ching. Entretanto, para resultados mais seguros e satisfatórios, é recomendável que se utilize uma jogada ou tirada completa de tarô ao invés de uma carta só. Para utilizá-la em conjunto com a visualização criativa, não é necessário nem desejável fazer um jogo completo de tarô. A cruz céltica ou jogada das 10 cartas será suficiente para a maioria das situações que representarão o passado e o presente, os aspectos internos e externos da questão, além do futuro, evidentemente que nesse contexto é o objetivo desejado. Essa tirada tem a vantagem de utilizar todas as cartas do tarô, arcanos maiores e menores. A melhor abordagem para esta prática é considerar o estado das coisas que você deseja trabalhar em visualização criativa
e depois selecionar as cartas e colocá-las no esquema que você desejaria que elas tivessem saído. Ou seja, ao invés de tirar as cartas do maço aleatoriamente, como de praxe, escolher as que melhor se ajustem a um desfecho satisfatório. A seguir, reflita sobre a interação dos vários aspectos da jogada. Se você é acostumado a ler as cartas de tarô, então a tirada das 10 cartas não lhe trará problemas de memorização. Caso contrário, memorize-a. A seguir, faça do modo como já foi explicado anteriormente, mas não tente visualizar os detalhes de cada carta da sua jogada. Você sabe o que elas significam e, com certeza, não tem dúvidas quanto a isto. Tudo o que você já viu ou sabe está lá, mesmo quando você não se lembra conscientemente. Sob hipnose, é extremamente fácil consegui-lo. A imagem perfeita, as implicações da jogada de tarô que você acaba de fazer estarão refletidas ali, na superfície, para serem utilizadas da forma que você quiser. Se você estiver fazendo a visualização para você mesmo, então veja a jogada sozinho. Se for para outra pessoa, veja a pessoa abaixo da jogada. Faça o círculo e continue a visualização criativa seguindo os passos ensinados anteriormente. Voltamos a dizer que o uso de métodos divinatórios para obtenção de resultados desejados destina-se apenas àquelas pessoas que já estão familiarizadas com aqueles métodos. Se você desejar usar o I Ching, a geomancia ou o tarô, é preciso um conhecimento sólido anterior dessas mânticas, além de experiência na interpretação de qualquer desses métodos indicados aqui. Não aconselharia realizar a visualização criativa com técnicas divinatórias sem os requisitos mencionados, da mesma maneira que prevenimos uma criança para não colocar o dedo numa tomada de luz.